Bem-vindos a mais um episódio do JurisCast Concursos, o canal onde o direito vira conversa. Hoje a gente vai falar de um tema fundamental para provas de concursos e também para a OAB, os direitos políticos, previstos na Constituição, dos artigos 14 ao 16. Esse tema é daqueles que cai direto em prova, mas também ajuda a entender a prática política do país. Vamos falar sobre sufrágio, voto, plebiscito, referendo, inelegibilidades, perda e suspensão dos direitos políticos e o princípio da anterioridade eleitoral. Bora mergulhar nisso? Direitos políticos são basicamente o conjunto de regras que garantem a participação do povo na condução da vida política. Gilmar Mendes, inclusive, diz que eles são a base do regime democrático. Sem eles, não existe democracia de verdade. Mas aqui vai uma provocação. Você sabe por que um prefeito eleito e reeleito não pode ser eleito pela terceira vez, nem mesmo em outro município? Exato. E a democracia pode ser direta, quando o povo decide tudo sem representantes. Representativa, que é a mais comum, onde elegemos representantes, ou semidireta, que é adotada no Brasil. Aqui temos mecanismos como plebiscito, referendo e iniciativa popular que dão voz direta ao povo em algumas situações. E essa classificação já caiu várias vezes na OAB, hein? Os chamados direitos políticos positivos estão ligados à participação ativa, ou seja, o direito de votar e ser votado. A Constituição coloca isso no artigo 14, quando fala que a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos. Pense assim, é tudo que te aproxima do poder político. Já os direitos políticos negativos são as limitações, as famosas inelegibilidades, perda e suspensão de direitos. É o Estado dizendo: opa, calma aí. E aqui vem uma dica de ouro que vale milhões. A Constituição proíbe expressamente a cassação de direitos políticos. Depois da ditadura, isso virou tabu constitucional absoluto. Sempre cai essa pegadinha. Aqui entra o sufrágio, que pode ser universal, quando todos que atendem os requisitos básicos podem votar e ser votados, ou restrito, quando só uma parcela da população pode participar. O Brasil adotou o sufrágio universal, mas só para brasileiros. Estrangeiros são inalistáveis, exceto os portugueses equiparados, que podem votar. O voto no Brasil tem algumas características importantes. Ele é direto, secreto, universal, periódico, obrigatório e com valor igual para todos. Repara que a única característica que não é cláusula pétrea é a obrigatoriedade, ou seja, em tese, pode ser abolida por emenda constitucional. Todas as outras são intocáveis. Um detalhe interessante é a diferença entre plebiscito e referendo. No plebiscito, a consulta ao povo acontece antes da decisão, como aconteceu em 1993 sobre a forma de governo, república ou monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. É questão de timing. Já no referendo, a consulta vem depois, como em 2005, no famoso referendo sobre o comércio de armas. A lei já existia. O povo votou se mantinha ou não. 63,94% foram contra a proibição. Essa diferença temporal é pegadinha clássica de concurso, sempre aparece. A capacidade eleitoral ativa é o direito de votar, que depende do alistamento na Justiça Eleitoral. O artigo 14 deixa claro quem é obrigado, quem pode e quem não pode se alistar. Exemplo prático: maiores de 18 anos têm voto obrigatório. Já para analfabetos, maiores de 70 anos e jovens de 16 a 18 anos incompletos, o voto é facultativo. Estrangeiros e conscritos, aqueles que estão no serviço militar obrigatório, não podem se alistar de jeito nenhum. Atenção! Conscrito é diferente de militar profissional. Já a capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado, ou seja, a elegibilidade. Para isso, a pessoa precisa preencher os requisitos do artigo 14, parágrafo 3º, como nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos direitos políticos, domicílio eleitoral, filiação partidária e idade mínima. Essa idade mínima varia conforme o cargo. Por exemplo, 35 anos para presidente, vice e senador, 30 para governador e vice, 21 para deputado federal, estadual, distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz,
e 18 anos para vereador. Questão clássica de prova. Sempre aparece com pregadinha nas idades. Agora, do outro lado, temos os direitos políticos negativos, que limitam a participação. Existem inelegibilidades absolutas, como no caso de analfabetos, e inalistáveis, que nunca podem ser candidatos. São apenas essas duas hipóteses taxativamente previstas na Constituição. Importante: analfabeto pode votar, voto facultativo, mas não pode ser votado. É inelegibilidade absoluta. E entre os inalistáveis, temos estrangeiros e conscritos. Português equiparado pode votar, mas continua estrangeiro para elegibilidade. Essa distinção é fundamental para não errar na prova. Exemplo de inelegibilidade funcional. Presidentes, governadores e prefeitos só podem se reeleger uma vez para o mesmo cargo. Depois disso, ficam barrados. Inclusive, o STF já decidiu que não existe a figura do prefeito itinerante, aquele que tenta ser eleito em municípios diferentes após 2 mandatos seguidos. E se o prefeito quer ser deputado? Aí precisa da desincompatibilização. Renunciar 6 meses antes da eleição. Isso vale para presidente, governador e prefeito que querem outros cargos. Mas atenção, se for para reeleição no mesmo cargo, não precisa renunciar nada. É para evitar o uso da máquina pública. Já a inelegibilidade reflexa atinge os parentes próximos de quem ocupa cargo de chefe do executivo. Então, se o pai é prefeito, o filho não pode concorrer naquele município, a não ser que já tenha mandato e vá disputar a reeleição. É a exceção do salvo se já titular. O STF estendeu essa regra até para uniões estáveis, inclusive homoafetivas. E tem súmula vinculante, 18. Divórcio durante o mandato não afasta a inelegibilidade. Foi para evitar divórcios fraudulentos, mas, se o cônjuge morrer, aí não se aplica. É lógico, não dá para fraudar a morte. Para os militares, a regra é diferente. Se tiver menos de 10 anos de serviço, precisa sair da carreira definitivamente para se candidatar. Se tiver mais de 10 anos, é agregado e só vai para inatividade caso seja eleito, na diplomação. Um detalhe importante é que a Constituição veda a filiação partidária de militares, mas o TSE resolveu isso, entendendo que o registro da candidatura pelo partido, autorizado pelo militar, já supre essa exigência. É uma solução inteligente para um conflito de normas constitucionais. Questão pegadinha de concurso. Outra fonte de inelegibilidade é a Lei Complementar 64 de 1990, alterada pela Lei da Ficha Limpa em 2010, que ampliou as hipóteses. A Constituição permite que lei complementar nacional crie outras inelegibilidades relativas. Nacional significa que vale para todos os entes. E por que nacional e não federal? Porque abrange União, estados, DF e municípios. Lei federal só vale para a União. A Ficha Limpa criou várias hipóteses de inelegibilidade por condenação, inclusive em segunda instância para alguns casos. É proteção da probidade administrativa que revolucionou as eleições. E atenção, o mandato eletivo pode ser impugnado em até 15 dias após a diplomação, quando houver abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Essa ação corre em segredo de justiça, mas, se o autor agir de má-fé, pode ser responsabilizado. Diplomação não é posse, galera. É o ato que declara o candidato eleito. A impugnação tem que ser muito bem fundamentada, porque se for aventureira, o autor pode ser responsabilizado. É proteção tanto da legitimidade eleitoral quanto contra abusos processuais. Novidade da Emenda Constitucional 111/2021. Consultas populares sobre questões locais podem ser realizadas junto com eleições municipais, aprovadas pela Câmara Municipal e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes. É otimização da estrutura eleitoral para a democracia participativa local. Mas sem propaganda gratuita no rádio TV específica para as consultas. As manifestações podem ocorrer durante as campanhas eleitorais normais. É uma forma inteligente de aproveitar a mobilização eleitoral para questões municipais relevantes. A Constituição proíbe a cassação de direitos políticos, mas prevê perda e suspensão. A diferença é que a perda geralmente é definitiva e não automática. Cancelamento de naturalização e recusa à obrigação imposta a todos.
Já a suspensão é temporária e automática, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado e improbidade administrativa. Detalhe importante: improbidade administrativa causa perda do mandato e suspensão dos direitos políticos. Não confunda. E condenação criminal suspende imediatamente. É norma autoaplicável segundo o STF. Por fim, temos o princípio da anterioridade eleitoral, no artigo 16. Ele diz que uma lei que altere o processo eleitoral entra em vigor na publicação, mas só pode valer para a eleição seguinte se tiver sido publicada pelo menos um ano antes da eleição. Esse princípio é considerado cláusula pétrea pelo STF, ou seja, não pode ser abolido nem mesmo por emenda. Então, se uma lei for publicada em fevereiro de 2025, ela não poderá ser aplicada nas eleições de outubro de 2025. Só vai valer a partir de 2026. É garantia da estabilidade democrática. Vamos fixar com casos práticos. João, prefeito reeleito, quer ser deputado. Pode? Sim, mas tem que renunciar 6 meses antes da eleição. Sua esposa quer ser vereadora na mesma cidade. Pode? Não. Inelegibilidade reflexa. E se divorciarem? Continua não podendo. Súmula vinculante 18. Outro caso. Maria, sargento com 12 anos de serviço, quer ser deputada. Pode? Sim. Fica agregada e vai para a inatividade na diplomação. Pedro, conscrito de 18 anos, não pode nem se alistar enquanto servir. E Carlos, analfabeto de 50 anos, pode votar, facultativo, mas não pode ser votado. As bancas adoram pegar vocês na idade. 35 anos, presidente, vice e senador. 30, governador e vice. 21, vários cargos, incluindo deputado e prefeito. 18, só vereador. Dica mnemônica: quanto maior o cargo, maior a idade, exceto senador, que equipara o presidente. Outra pegadinha clássica: analfabeto pode votar, facultativo, mas não pode ser votado. Militar conscrito não pode nem se alistar. Militar profissional pode se candidatar. Divórcio não afasta a inelegibilidade reflexa, mas morte afasta. Lei eleitoral vigora imediatamente. Aplica-se após 1 ano. Essas são as clássicas. Esse tema aparece em 95% dos concursos de direito. Na OAB primeira fase, sempre tem 2 ou 3 questões. Analista do TRE pode ter 5 ou 6 questões só sobre isso. STF essencial. Súmula vinculante 18, tese do prefeito itinerante, anterioridade como cláusula pétrea. TSE também. Militar não precisa de filiação partidária prévia, basta o registro pelo partido. Português equiparado pode votar, mas tem restrições para elegibilidade. E na segunda fase da OAB, pode aparecer em mandado de segurança questionando inelegibilidade. É tema que pode definir sua aprovação. E claro, se você curtiu esse episódio, já se inscreve no Juriscast Concursos e ativa o sininho. Deixe um comentário contando qual foi a sua maior dúvida sobre direitos políticos. No próximo episódio, vamos falar sobre organização do Estado, federalismo, competências e intervenção. Temas que sempre aparecem juntos nas provas. A gente se vê no próximo episódio. Até mais!